Blumenau, né, a região também, e até de fora. Então, apesar de ser um museu aparentemente pequeno, ele é um museu que recebe todos os artistas da região de fora. Então é bem legal da gente visitar, conhecer, mas hoje infelizmente não deu para entrar no nosso roteiro. A gente almoça aqui na Tapioca. Ali atrás também tem outro espaço de praça para a gente aproveitar. E aqui é o Museu da Cerveja, que daí na volta, justamente por estar aqui próximo, né? Ele foi privatizado, mas ele também ampliou o espaço dele, então dá pra gente passar, tem sala e aí também a parte da metade ali, então tem um espaço de vídeo, né? Eles fizeram uns 3 espaços maiores interativos aí pra gente, ficou bem legal ali. Então aí eu pensei assim, a gente vai em direção à Câmara Municipal e logo depois vai ter o Museu de Hábitos e Costumes. Uma coisa interessante é que até chegar no Museu de Hábitos e Costumes, que a gente vai dobrar ali, já vai começar uma construção que está inacabada. Fazia parte da mesma casa de comércio, só que ainda não foi reformado, então ainda está ali naquele estado. Mas o Museu de Hábitos e Costumes era uma casa de comércio, vai explicar ali. E aí uma parte dessa casa foi reformada para virar um museu. Esse foi o primeiro comércio aqui da região. Tá? Daí até tem uma parte da construção, acho que é azul, cinza, que está bem esquisita ali, mas é porque ainda não reformado. Aí vindo de lá, a gente entra aqui na Rua das Palmeiras, conhecida como Rua das Palmeiras, mas é a Alameda de Caxias, a gente tem o Museu da Família Colonial. E aí ele também faz a apresentação ali, tem 2 casas pra gente visitar e conhecer. E aí logo atrás tem o Cemitério dos Gatos. Saindo do Cemitério dos Gatos, a gente sai aqui no Mausoléu do Dr. Blumenau. Tá? E aí a gente viria pra cá. Interessante também, indo pra lá em direção à Rua Itajaí, a gente teria o Fritz Miller, que é o meu xodó, né? Todos os museus que a gente poderia conhecer, Fritz Miller é o primeiro lote da cidade, foi Fritz Miller que comprou, então é a primeira casa, o primeiro lote de Blumenau. Mas ele está para reforma, ficou fechado para reforma e a sua exposição foi para lá na FURB. Então, mas é muito interessante porque ela teria um acervo interessante de plantas. A própria casa tem um jardim na frente, assim, ó, onde ele mesmo cultivava e acompanhava, né, o desenrolar das plantas. Aí ele escrevia com Charles Darwin, tem as cartas lá. Meu, é um museu sensacional que se num outro ano a gente puder participar, a gente vai lá com certeza, tá? Porque é sensacional lá. E teria um outro que a gente ficou de ver, se vocês fossem, nós fôssemos até as 4 da tarde, só que a gente optou por parar mais cedo, que era o Museu da Hering, também interativo, tá? Que conta toda a história da Hering e que foi a primeira indústria, né? Começou a trazer teares, enfim, desenvolver a cidade aqui, né? O que se transformou um grande colosso industrial depois, tá? Então, assim, a gente vai ver hoje 3 museus, mas eu acho que cabe mais museus. Tem museus que ficaram na Itopava Central, só que daí seria bem contra a mão aqui no centro, mas são museus sensacionais. Tem o Museu número 1, que foi a primeira escola de Blumenau. De dia era escola e à noite era a igreja. Ah, então era bem interessante, com a construção antiga também, né, em Chaimel lá, então teria sido bem interessante. É que a gente não consegue fazer, é que a gente também vê que fica muito cansativo demais. Então assim, a quarta, né? E a gente pode... Eles são todos aqui pertinho. Mas apesar de a gente explorar e até em próximos anos, né, para conhecer outros lados aí de Blumenau. Agora divide o nosso tempo. Ele é guia? Guia cada lugar. Ele esqueceu olha para aparecer. Pra ela girar. Eu me chamo Gabriel, então vou estar acompanhando vocês aqui nesse roteiro. Vocês vão conhecer a casa 3, a casa 1 e o mausoléu, certo? A entrada gratuita no espaço do mausoléu daí. E tem o cemitério de gatos aqui atrás, certo? Então a gente vai começar por essa casa aqui. Vocês são daqui da região, da cidade de Blumenau? De Brusque. Canelinha. Entendi. Ah, você é de Gaspar também.
Certo, então, aqui é o Museu da Família Colonial. Esse lote aqui ele pertencia inicialmente, então, sendo um dos primeiros lotes aqui da colônia. Teve então origem de domínio do Dr. Blumenau, certo? O Dr. Blumenau então, foi o colonizador que idealizou a colônia, que hoje futuramente, né, se tornou a cidade de Blumenau. Esse terreno aqui então ele pertencia ao sobrinho dele, o Vitor Gärtner. O Vitor ele morava naquela casa ali que a gente vai conhecer depois. Ele morava com a esposa Rose. Eles tiveram 8 filhos. E aí então a filha caçula era Edith Gärtner, que depois assumiu esse terreno aqui, e a moça que vai ter relação com o cemitério de gatos. O irmão da Edith viveu nessa casa aqui, ele chamava Arnold Gärtner, ele era mais velho que ela. E a gente não vai ter tantos registros históricos dele aqui dentro dessa casa. É uma casa do ano de 1920. Então aqui a gente vai ter uma exposição para começar o roteiro com vocês que conta a história de Blumenau. Então aqui são 3 espaços. O primeiro espaço a gente vai falar um pouco sobre o casamento dele, os filhos e a árvore genealógica da família. O segundo espaço vai ser a vida profissional dele. E o terceiro e último espaço a gente vai dar mais ênfase para o retorno dele para a Alemanha, né? Então no momento que ele escreve uma carta para Dom Pedro II se despedindo das terras e voltando lá para a Alemanha para falecer lá. E sobre a sua última descendente viva, que ainda reside lá em Berlim, a gente também vai ter uma exposição aqui sobre a bisneta dele, a Jutta Blumenau. Ela tem 86 anos hoje. Ela é viúva, não teve filhos nem netos, então assim que ela falecer a linhagem vai se encerrar. E aí, né, a família Blumenau vai se extinguir. Aí os restos mortais dela vão ser trazidos aqui para Blumenau e vão ser colocados ali no mausoléu. Ela já visitou aqui o espaço algumas vezes, então ela já tem ciência de todo o contexto aqui da cidade, né? Foi de vontade dela então que os restos dela fossem trazidos aqui para a cidade. Ela mora em Berlim, então aqui no primeiro espaço eu vou contextualizar um pouco, aí depois eu deixo vocês conhecerem os outros espaços e dependendo do que vocês me chamam. No primeiro espaço aqui então a gente vai ter 3 fotografias na parede, bem grandes. A primeira a gente vai falar um pouco sobre o casamento dele, então é a foto do casal no dia da cerimônia. A Berta, a esposa dele, tinha 34 anos e ele tinha 40. Aí depois é uma foto na comemoração da boda de prata do casal. E embaixo a Dona Berta já era viúva, já com outra fotografia. E a gente vai ter ali também uma réplica de um vestido de noiva da época, é um vestido preto. As noivas elas casavam de preto porque as meninas naquela época era o hábito de se casarem por volta dos 13 anos de idade. Naquela época não se tinha concepção de infância, né? Então quando a menina atingisse uma certa idade já era dada então a responsabilidade dela se inserir numa família, né? Enfim, sair da casa dos pais. Só que para elas era um momento muito traumático isso, né? Tipo, cortar o laço familiar tão cedo. E viver com muitas vezes homens mais velhos, nem conheciam, nem amavam, porque eram casamentos arranjados, muitas vezes em questões de interesse das partes das famílias, né? E aí antigamente tinha toda aquela questão do dote, de terras, enfim. E a forma que elas demonstravam esses sentimentos na hora do casamento era se casando de preto para demonstrar o luto, e mais internamente para elas também era uma forma de protesto, né? Só que depois isso foi... Elas conseguiam se casar de preto? Já era possível, porque naquela época não se tinha uma moda específica de como se casar, né? Então a noiva se casava... só o branco, né? O branco ele foi mudar só depois. Então até a época da esposa do Dr. Blumenau, ela se casou de preto também. Mas não era o caso dela, porque ela era mais velha, como você mesmo falou. Mas por que então? Porque isso depois foi replicando ao longo do tempo na cultura, e aí era a moda do casamento se casar de preto. E aí ela se casou de preto porque era isso. Isso foi mudar depois com a Rainha Vitória se casando de branco. Aí quando a Rainha Vitória se casou de preto eu não sabia. Aí toda a moda depois foi transformada e aí as noivas começaram a se casar de branco. Certo? A Rainha Vitória foi a mudança. Na Alemanha. Que chique. Esse é o Chile. Gostei, parabéns. Chique, né? Ela era muito centrada, não é? 87. Vai dizer, a esperança também, gente. Ah,
Sabes bem? Esse aí dá pra nós usar hoje hein? Esse aqui é bem parecido com a Marca bocão, sei lá. com as roupas da Copia da capa. Não, quero pegar isso Gertrude. Clara Auguste. Também é filho. E Pedro. E Pedro, é? Não, Pedro não tem. Então esse eu não sei que. Não, esse é seu filho. Olha aqui, tem papel aqui no peixe. Aqui tem manga, tinha olha ali o gato de copas. Mãe, gato de copas. Ali, ó. Deixa eu ver se aparece. Temos mais uma casa. 64. Então ela pertenceu ao sobrinho do Dr. que a gente tinha falado, né? O Victor, ele morou com a esposa Rose, tiveram 8 filhos. Então aqui morou a Edith Getter com os 7 irmãos dela. Então agora a gente vai dar mais ênfase para a Edith, porque ela vai ter mais relação com o resto da história aqui do nosso espaço, né? Então a Edith é aquela moça daquele busto lá, ó. Ela viveu aqui no Brasil até os 20 anos, ela era sobrinha neta do Dr. Blumenau. Quando ela completa 20 anos, então ela vai para a Alemanha para estudar artes dramáticas. Após se formar lá, então ela atua na carreira de teatro na Europa como atriz, né? E por volta dos 40 anos, então ela retorna para o Brasil, porque o irmão dela, que morava naquela casa que a gente visitou, estava doente. E por ela ser irmã mais nova, não tinha filhos, era mais tranquilo para ela a situação, ela voltou para cá, herdou a casa dos pais e veio para cuidar dele. Só que chegando aqui, ela teve um choque cultural muito grande por alguns fatores, né? Primeiro que a moda na Europa já bem diferente daqui da colônia, então a Edith usava vestidos com decote, a saia iam até o joelho, manga curta. O corte de cabelo dela também era mais moderno, era um cabelo mais curto, e as mulheres aqui usavam cabelos longos. E o principal fato que chocou também eles era que era uma mulher que ela não tinha marido, que ela não dependia de homem nenhum, ela tinha emprego, própria renda, não tinha filhos e não era casada, então isso, né, impactou bastante a sociedade de década, que já era mais patriarcal, né? Então ela fica mais retirada aqui na casa dela. Ela vai desenvolver bem poucos amigos aqui na colônia. Ela vai se pegar mais aos livros, mas como principal forma de companhia os gatos. Então ela vai ter aqui ao longo da vida dela, não todos de uma vez só, claro, mas sempre de 50 a 60 gatos. Ela vai estar se pegando bastante a esses animais. E aí quando a Edith falece, restam 9 gatos que ficam com uns amigos próximos que ela tinha desenvolvido aqui, né? Então essas pessoas cuidam desses gatos que sobraram. Conforme os gatos vão morrendo, então eles vão enterrando eles ali no final do nosso horto botânico e vão construindo lápides para esses animais. Uma forma de eternizar eles também, né? E homenagear a Edith. Então hoje a gente tem o nosso cemitério de gatos ali atrás, que vocês podem... O sótão está fechado, é a nossa reserva técnica. Aqui é o canto de uma cozinha que ela é representativa. Representativa porque as cozinhas ficavam na parte de fora da casa, na recepção, então é feito um puxadinho de material, pelo fato do assoalho da casa ser de madeira e ser fogão a lenha na época, então eles não queriam apresentar um risco de incêndio para casa, né? A gente vai ter uma sala de estar com os móveis da família da Edith e algumas louças na cristaleira da sala que são pertencentes ao Dr. Blumenau. A gente vai ter o quarto dele também aqui na casa, que é representativo, e como eu falei, ele nunca morou nessa casa, ele morava aqui aos fundos do terreno. Mas uma enchente no ano de 1880 devastou a casa dele, então sobrou só a cama, o cofre de ferro, que é o baú, que é na frente da cama, e alguns materiais de estudo que estão em cima da mobília. 1880. E por último aqui a gente vai ter o quarto da Edith Getter, com a cama dela, os vestidos. Em cima do guarda-roupa vai ter a chapeleira dela, e um retrato com o gato favorito dela também. Beleza? Do quarto do Dr. Blumenau tem um retrato no canto da parede, que é a única fotografia que a gente tem da casa dele, que era de madeira. Beleza? Tem banheiro lá na rua, então pra não ir pra noite, toda a chapéu desse embaixo da cama. Eu cheguei.
na minha época a gente fazia uma cozinha, daí fazia o outro mais simples pra trabalhar pra... Lindo, acho lindo essa cidade. Esse aqui é o baú que sobrou da enchente. E aqui a foto da casa. E a cama também, porque a casa foi demolida, né? O baú que se salvou da enchente. Aquelas portinhas assim, né? Sim. Muito lindo. Relógio, bota um relógio altinha, não sei o que vendeu. Olha que bom, lá aquela coisa. Ah, eu também não sei. Tem uns quatro dedinhos ainda. Voltando na casa. Quando esse encosto da parede. Eles são família, até pra morar lá em cima no Parque Mineral. E aí, mas era de carro, porque eles eram pequenininhos. Foram lá pra cima. Foram pra Nova Atlântica. Aí, era a primeira levada e aí, o que aconteceu? Já entrei numa discussão. Galera, bom, essa casa aqui então é a casa mais antiga da cidade. Ela foi construída no ano de 1858, foi a primeira sede administrativa também aqui de Blumenau, na época da colônia, certo? Então aqui a gente teve dois moradores principais. O primeiro foi o Hermann Vandenburg, ele foi o primeiro guarda-livros da colônia e ele era amigo próximo do Dr. Blumenau. Então ele fazia o trabalho administrativo. Aqui então ele realizava algumas reuniões com o pessoal de importância aqui da colônia. Então aqui a gente vai ter 4 cômodos. O primeiro cômodo e somente ele, a gente vai remeter ao tempo do Hermann. É uma sala de reuniões representativa, né? Ali vocês vão perceber que em cima da mesa de jantar tem uma poncheira que representava o hábito que ele tinha de quando recebia as personalidades aqui na casa, ele servia ponche para as pessoas para tornar então essas reuniões um pouco mais descontraídas. Então o restante da casa, os outros 3 cômodos, a gente vai remeter a uma outra personagem, porque depois o Hermann ele vendeu essa casa para o Paulo Schwasser, que era um cônsul alemão, e aí a casa ficou dentro da família dele, passando de geração em geração, até chegar na última moradora, que foi a Renata, que era a neta dele, Renata Dietz. Ela viveu aqui até o ano de 1997, bem recente até se comparado aos outros personagens. A Renata, então, ela viveu grande parte da vida dela aqui viúva, somente com a cuidadora dela. Ela tinha um poder aquisitivo significativo, então vocês vão perceber que é uma casa para a época de classe média para alta. Vocês vão perceber nas porcelanas que tem aqui dentro. Quando ela viajava para alguns países, então ela comprava algumas peças e trazia para casa para deixar aqui exposto. Então na sala de jantar vocês vão perceber que tem porcelanas da China e da Europa no geral. A sala de jantar é um dos cômodos mais originais também, porque os cômodos eles estão dispostos da maneira que a dona Renata gostava. A gente vai ter aqui no canto uma sala de leitura. Nessa sala de leitura, então, vocês vão ver que tem em cima da mobília o testamento, que 10 anos antes dela falecer, ela fez, para passar a casa para o município assim que ela fosse falecer.
porque ela acompanhou as casas aqui ao lado sendo transformadas em museu, então foi um fator que fez com que ela quisesse que a casa dela fosse transformada em museu. E por último a gente vai ter o quarto de descanso dela, que na teoria é um quarto de casal, mas lá vocês vão perceber que tem uma cama que podia ser cama de casal e de solteiro por 2 fatores. Era uma cama que ela podia ser unida e separada. A questão sanitária, né, a saúde pública da época não era tão avançada quanto hoje em dia, então quando as pessoas elas ficavam doentes, o casal ficava doente, eles afastavam as camas para não ter contágio de doenças. E o segundo fator era que o divórcio não era aceito na época, culturalmente, então quando as pessoas elas se uniam para ficar juntas a vida toda. E aí quando o casal tinha brigas, eles afastavam a cama para, né, manter ali a E aí vocês vão perceber que os móveis desse quarto eles também são todos duplicados, guarda-roupa era para um homem e para uma mulher, cada um tinha o seu, e assim por diante. E aí aquela igreja lá, ó, foi a primeira igreja da cidade, ela é uma igreja luterana, ela pertenceu então aos primeiros colonizadores, aqui a dona Renata foi enterrada naquele cemitério, a Edith Guerra, que também foi sepultada lá. Ela foi uma igreja que ela foi construída na época do Brasil Império, então ela não possui uma torre principal. Vocês podem perceber que ela tem torres menores adjacentes, pelo fato de que a igreja católica dominava na época, então se fosse construído um outro templo religioso que não fosse católico, ele tinha que seguir um padrão que não fosse semelhante à igreja católica. Você tem a noção exatamente. E aí a casa, no final, ficava ali naquele espaço redondo circular com um totem. Ali então era a demarcação da casa dele. Aqui atrás é com um ribeirão chamado Ribeirão Garcia, e aí no ano de 1880 as águas do ribeirão subiram, né, e a casa de madeira foi elevada, certo? Então agora deixa você para conhecer a casa, só não suba com as escadas, tá bom? E ela é toda madeirinha aqui, ó, os encaixes. Coisa linda, né, gente? Ela perguntou assim, ó, quem conhece, quem foi da época do MacGyver? Aí um levantou. Não. Dá até vontade de comer. Casa de vó. Casa de vó. Você já quer mais quatro? Olha as joias, Maria. É muito bom casar, Maria. Cadê a Maria? Não escutou nem carinho. As camas separadas. Isso é mais de pina.com. Será? Amigos e vizinhos. Vamos! Aqui estão os últimos. Do gato xadrez para cantar a musiquinha. 9, né? Amigos. Eles em cima. Tem.